Milionário fica surpreso ao ouvir mendiga negra explicar por que salvou sua filha do rio. A cidade, um mosaico de brilho e escuridão, vibrava com a dualidade de suas vidas. À esquerda, as mansões reluzentes de ouro. À direita, as ruas sujas, onde Tago, um garoto de rua, se perdia entre os moradores invisíveis. Ele andava com os pés descalços, sentindo o frio que subia pelas solas endurecidas, mas no coração uma luz que jamais se apagava. A mente de Tago fervilhava com sonhos de um mundo diferente, onde a miséria não era um destino. Era uma manhã qualquer, quando Tago decidiu passear pelas margens do rio. O sol brilhava, refletindo nos olhos da água, mas uma reviravolta se aproximava. De repente, ele ouviu gritos: "Socorro! Socorro!" Cortou o ar, fazendo o coração dele disparar. Ele olhou para a cena e viu Manuela, a filha de um milionário local, lutando contra a correnteza. A menina bonita, com seus cabelos dourados e um vestido branco manchado de lama, estava-se. Sem pensar, Tago mergulhou. A água gelada o envolveu como um abraço inesperado. Mas ele não se deixou intimidar. Cada abraçada era uma luta, cada energia um milagre, enquanto as ondas pareciam querer puxá-lo para baixo. Ele se lembrou das dicas que ouvira entre os outros meninos da rua. Nunca desista, sempre lute. E assim ele fez. Finalmente, seus dedos encontraram a mão de Manuela, gelada e desesperada. Ele puxou-a e, com um último esforço, empurrou-a para a superfície. Soltando um grito de alívio, "Segure firme!" Ele a arrastou até a margem, onde caiu exausto, mas aliviado. Manuela coube em seus braços, com os olhos arregalados, confusa e assustada. "Tago, você é meu irmão." A frase escapuliu de seus lábios tremendo. O mundo ao redor deles pareceu congelar. Tago, perplexo, olhou para ela, sua mente rodopiando. Como podia a filha de um grande empresário afirmar que ele era seu irmão? Aquilo não fazia sentido. Marcelo, o pai de Manuela, observou a cena, seu coração pulsando em um misto de alarme e confusão. Seus olhos passavam entre a filha, encharcada e atordoada, e Tago, o garoto que fora uma mancha em sua vida bem planejada. Ali estava ele, o salvador inesperado. E o que ele deveria sentir? Gratidão? Ódio? O que ele não sabia era que o passado guardava segredos profundos e devastadores. O silêncio pairou sobre o rio. Tago e Manuela se encaravam, uma conexão estranha, inexplorada. Enquanto Marcelo lutava contra as memórias, que ligação poderia haver entre eles? Seria possível que um amor antigo tivesse rota de fuga nesta cidade dividida entre riqueza e miséria? A correnteza continuava sua dança, levando consigo não apenas a água, mas também mistérios e histórias que imploravam para serem descobertos. Tago, projetado para um futuro incerto, e Manuela, confinada em uma realidade dourada, estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda. Marcelo se aproximou, seus passos pesados ressoando na terra molhada. Ele estava pasmo, os olhos cheios de dúvida. O que você quis dizer com isso, Manuela? A voz dele tremia, uma mistura de preocupação e indignação. Ele é meu irmão, papai! Os olhos de Manuela eram implorantes, como se quisesse convencê-lo de algo que parecia impossível. Mas o que estava acontecendo? Tago sentiu um frio na barriga. O que ela sabia que ele não tinha ideia? Como assim? Isso é absurdo! Marcelo explodiu, o rosto vermelho de raiva e confusão. Você só acaba de conhecê-lo. Ele é um garoto de rua. Essas palavras cortaram Tago como uma faca. Aquilo não era apenas raiva. Eram os preconceitos entranhados que a sociedade impunha. Mas naquele momento, algo brilhou nos olhos de Manuela. Era uma determinação que fez seu pai hesitar. Eu sei quem ele é. Eu sinto que estamos ligados. Tago queria gritar. É só um acidente. Eu não sou nada. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Nesse instante, o céu escureceu. O barulho de trovão se aproximou, uma tempestade prestes a eclodir. E então, uma figura encapuzada surgiu na margem do rio, caminhando em direção a eles como uma sombra. É hora de você saber a verdade, Tago. A voz era profunda, envolta em mistério. O coração dele disparou. Era um homem que ele reconhecia. Era Carlos, um velho conhecido das ruas. Alguém que havia desaparecido há anos, mas que uma vez foi mais do que um simples morador. Ele sempre falava sobre um passado que Tago sabia que poderia mudar tudo. Carlos! Tago não conseguia acreditar. Os olhos de Carlos penetraram nos dele, trazendo memórias assombrosas. Você não sabe, mas a sua vida, a vida de todos nós, está entrelaçada de maneiras que você nem imagina. O que você está dizendo? Marcelo gritou, sua voz cheia de pânico. Manuela estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Carlos avançou, olhando fixamente para Tago. Vocês dois, vocês não são apenas estranhos. O seu passado, Tago, está conectado à riqueza de Marcelo. De uma forma... O que você sabe sobre minha família? Sua voz mal saía, um sussurro tremendo. Eu sei mais do que você imagina, e se não agir rápido, tudo pode se desfazer. Carlos virou-se para Tago, a expressão dele intensa. Você tem que escolher ficar nessa vida ou descobrir sua verdadeira identidade. O tempo está se esgotando. Tago sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ele realmente era? O que a história guardava para ele, para Manuela e até mesmo para Marcelo? A chuva começou a cair, pesada, misturando-se com as lágrimas de incerteza. O que mais estava por vir? Eles estavam prestes a se aprofundar em um caos que poderia mudar tudo ou acabar com tudo. É assim, sob a tempestade crescendo, o futuro de todos ficou pendurado por um fio, prestes a se desenrolar em verdades que não foram ditas. A chuva começava a cair com mais força, formando poças na margem do rio. Tago sentia o frio na pele, mas a tensão na atmosfera esquentava seu coração. Ele olhou para Carlos, que parecia estar prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, sua voz falhando. Carlos olhou nos olhos de Tago, e a expressão dele era uma mistura de pena e urgência. Você precisa entender que o que está acontecendo a ti é mais do que um simples acaso. Manuela, ela é mais do que uma garota rica.
Você dois têm um laço que atravessa gerações. Mas como? O que você sabe sobre mim? Tago estava confuso. Cada palavra mais pesada que a anterior. Vocês não são apenas duas vidas se cruzando. O passado de suas famílias está entrelaçado por uma tragédia antiga, algo que ambos precisam descobrir. As palavras de Carlos ecoavam, mas antes que alguém pudesse responder, um grito alto cortou o ar. Todos se viraram em direção ao som. Uma mulher corria, seu rosto pálido e desesperado. Socorro! Alguém, por favor! Era uma mulher de aparência familiar. Manuela reconheceu. Mãe? As pernas de Tago tremeram. O pânico ganhou vida em seus olhos. O que está acontecendo? A sua mãe está aqui! A mulher parou, ofegante, e olhou para Manuela com um olhar exausto. Ela está na casa! O medo nos olhos dela a tornava quase irreconhecível. A casa pegou fogo! Eu não consegui salvá-la! Um silêncio mortal pairou no ar. O coração de todos parou por um segundo. A realidade desmoronou diante de Tago. Ele não entendia. O que você quer dizer? É a sua casa rica? Sim, a casa onde viviam, a mansão que simbolizava tudo o que estavam enfrentando. Tago começou a sentir uma pontada de dor. E se Manuela estivesse dentro? Manuela, precisamos ir! Gritou puxando-a pela mão. Mas Marcelo estava paralisado, com o olhar perdido. Não, isso não pode estar acontecendo! Murmurou Marcelo, os traços do desespero emergindo em seu rosto. A distância entre pai e filha parecia se manter ao mesmo tempo curta e imensa naquele momento. Vamos! Precisamos ajudar! Disse Tago. Ele sabia que cada segundo contava. A chuva caía ainda mais forte, misturando-se com as lágrimas que Manuela não conseguia conter. Eles correram para casa, enquanto Carlos seguia, tentando ajudar. O cheiro de fumaça era intenso no ar e os gritos da mulher ecoavam na mente de Tago. Assim que chegaram, uma visão devastadora se apresentou. As chamas dançavam, consumindo tudo. Era um espetáculo aterrorizante. Tago, Manuela gritou. O desespero a erguia e ao mesmo tempo a derrubava. Minha mãe está lá! Neste instante, Carlos puxou Tago de volta. Esperem! Há algo sobre a sua mãe que precisa ser revelado. Algo que ela levou para o fogo. Do que você está falando? Tago balançou a cabeça com raiva, a adrenalina pulsando. É hora da verdade, Carlos sussurrou. A casa explodiu em chamas. A força da explosão atirando Tago e Manuela ao chão. E ali, enquanto a fumaça tomava conta de tudo, um estrondo ensurdecedor ecoou. Ao ver a mulher ser tragada pelas chamas, Tago sentiu um nó profundo na garganta. Ele sabia que aquela cena mudaria suas vidas para sempre. Meu Deus, o que está acontecendo? Tago gritou, sem conseguir tirar os olhos do fogo. Mas no fundo do coração, sabia que a história estava apenas começando. O que Carlos tinha a dizer poderia mudar tudo. E enquanto a fumaça envolvia a cena, uma ideia aterradora plantou-se na mente de Tago. E se a realidade que ele conhecia fosse apenas uma fachada? E se por trás das chamas houvesse verdades que poderiam destruir o que restava de suas esperanças? O que você sabe sobre ela? Tago questionou Carlos, com o coração acelerado. A tempestade rugia, e em meio ao fogo e ao caos, o futuro de todos aqueles ali estava condenado a revelar segredos que ecoariam para sempre. A fumaça enfumaçou o ar, tornando tudo ao redor nebuloso e surreal. A casa, agora em chamas, parecia querer devorar
qualquer um que se aproximasse. Tago sentia o coração disparar, enquanto as chamas dançavam freneticamente, quase como se estivessem zombando do seu desespero. Manuela, precisamos entrar! Ele gritou, puxando-a. A adrenalina o impulsionava, mas Marcelo estava imóvel, paralisado pela dor, os olhos fixos no fogo que consumia sua casa, sua vida. Ele está lá dentro, Manuela chorou, a voz embargada. Precisamos salvá-la! Carlos, que havia estado ao lado deles, examinava a cena com uma expressão perturbada. Não podemos entrar assim. A estrutura pode ceder a qualquer momento. Ele alertou, mas Tago já estava correndo, as palavras dele desaparecendo na fumaça. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. A primeira respiração, a cada passo, era um desafio, e o calor era opressivo. Ele chegou à porta principal, que parecia carregada de fraqueza, mas não tinha tempo para hesitar. Empurrou-a com determinação. As chamas se fecharam ao redor, iluminaram tudo como um palácio de fogo. Ele não podia desistir. Tago, volte! A voz de Manuela ecoou atrás dele. Mas ele ignorou. Ele sabia que sua única chance era encontrar a mãe dela. Se ela estava lá, perdida entre as chamas, ele não obteria a vida a não ser que a trouxesse de volta. No calor que invadia seu corpo, ele se arrastou pelo corredor, cada passo sendo uma luta contra o tempo. De repente, uma sombra surgiu, uma figura despedaçada pela fumaça. Era a mãe de Manuela, seus cabelos desgrenhados e a pele coberta de fuligem. Ela parecia desorientada, e Tago sentiu seu coração saltar. Ajude-me, ela implorou, estendendo a mão trêmula. Venha, eu estou aqui, Tago gritou, aliviado por encontrá-la. Mas estava claro que o tempo estava se esgotando. Ele agarrou a mão dela e começou a puxá-la. Mas antes que pudesse dar 2 passos, a casa tremeu. Um pedaço de teto desabou, dividindo-os. Não, não, por favor! Tago gritou, o desespero inundando seu ser. Ele empurrou os destroços com força, mas a estrutura estava em colapso. E então aconteceu a revelação mais inesperada. Tago, escute! A voz da mulher soou forte, interrompendo seu frenesi. Eu sou sua mãe! As palavras caíram sobre ele como um raio. O mundo em volta parou. Ele não podia acreditar. O que você disse? Tago sentiu um frio profundo na espinha. A revelação golpeou seu peito como um punho. Você não entendia por que você e Manuela estavam ligados, não é? Eu sou a razão. Eu sou sua mãe também. A expressão dela se contorceu, misturando dor e alívio. Eu não pude ficar. O seu pai precisava de você longe de mim. Um eco de confusão e entusiasmo tomou conta de Tago. Ele olhou para a mãe de Manuela, lembrando das histórias que ouviu na rua, das mães que tinham que deixar seus filhos. E agora estava aqui, perante a mulher que ele pensava que não existia. Sem pensar, ele gritou, Manuela, é verdade, estamos juntos nisso. Mas a voz dela não vinha. O que começou como um momento de união se desdobrou em caos. Ele teve que resgatar a mulher que lhe deu vida, a única verdade que sua alma buscava. O que você quer dizer? Ela implorou com lágrimas nos olhos. Mas antes que qualquer um pudesse explicar, outro estrondo se fez ouvir e o teto começou a ceder. Ele teve que agir rápido. Venha, precisamos sair. Tago puxou-a novamente
e no empurra-empurra das chamas, a sala parecia querer ficar ainda mais escura. Eles correram com dificuldade, entre gritos e lachens de calor. Finalmente, ao sair, teve que virou-se, buscando Manuela. A visão dele se perdeu na confusão, e quando os olhos dele se encontraram com os de Marcelo, a raiva e a dor eram palpáveis. Mas em um instante, o chão sob eles começou a tremer. Um grande estrondo reverberou, e as chamas explodiram para fora, como se quisessem devorar tudo. Então, um dos relógios da casa soou, clarinho, imperturbável, quase como um aviso. O olhar de Marcelo varreu todos os rostos e o desespero alcançou seu clímax. Vocês precisam saber a verdade sobre o que aconteceu. A casa queimou, mas não foi um acidente. E assim a revelação estava prestes a surgir novamente. Mas o que era a verdade? E como tudo isso modificaria suas vidas? O mistério permanecia, pendurado no ar, enquanto a fumaça se dispersava e a tempestade rugia ao redor, arrastando segredos para fora da casa, que agora era um sepulcro. O eco do estrondo ainda ressoava no ar, quando Tago olhou para Marcelo, as palavras dele flutuando em um vácuo de confusão. "O que você quer dizer?" gritou, a fumaça subindo ao redor. O olhar de Marcelo era como um trovão silencioso, carregado de segredos não revelados, que pareciam estar prestes a explodir. "É mais complicado do que você imagina", Marcelo respondeu, as palavras saindo em um misto de pânico e desespero. "A casa não pegou fogo sozinha. Alguém a incendiou." O coração de Tago disparou. O que isso significava? Quem poderia querer fazer mal a uma família que já havia perdido tanto? Mas antes que ele pudesse processar, a mulher de pé ao lado de Manuela começou a gritar novamente com os olhos arregalados. "A sua mãe estava nesta casa por um motivo. Ela não deveria estar aqui." Tago sentiu um nó na garganta. "Mas ela é a mãe de Manuela. O que você quer dizer com isso?" Então, a mulher avançou, seus olhos transbordando pavor. "Ela não é só a sua mãe. Você não é o único a quem ela escondeu a verdade." As palavras foram como lâminas cortantes. Tago se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os outros cercavam a casa, observando e murmurando, todos partilhando o mesmo olhar perplexo. "Do que você está falando?" Marcelo exigiu, lutando para se manter em pé. "Sua mãe morreu. Ela se foi anos atrás." A mulher balançou a cabeça, quase como se estivesse em transe. "Ela se sacrificou para proteger você e Manuela. Uma conexão que vai além da compreensão. A verdade que ela escondeu tem a ver com os negócios da sua família e com os meus." O silêncio tomou a cena, preenchido apenas pelo crepitar das chamas que ainda dançavam entre os escombros. Tago sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer? Que ligação é essa? Você tem um irmão que foi separado de você quando eram bebês." A revelação caiu como um raio, transformando o caos em um mar de incerteza. "Isso mesmo! Ele está em perigo! E a única razão pela qual essa casa pegou fogo é porque alguém estava atrás dele. Seu pai. Ele sabia e não fez nada." As palavras dela reverberaram. Tago olhou para Manuela, e o mundo ao redor parecia desmoronar. "Como você sabe disso? Por que você está fazendo isso?" Sua voz saiu trêmula, repleta de incredulidade. "No momento em que aquela casa foi atacada, eu sabia que era hora de agir." "Mas precisamos ir agora", a mulher disse, gesticulando freneticamente. Então, antes que alguém pudesse reagir, um som estrondoso explodiu de dentro da casa. A estrutura começou a ceder,
e em um segundo, as paredes colapsaram. Tago, Manuela, agora! Gritou Carlos, puxando-os com força. Eles saíram da zona de perigo, enquanto as chamas devoravam o que restava da casa, e uma nuvem pesada de fumaça envolvia todos. Os gritos da multidão se misturaram com o estrondo do colapso. O pânico aumentava. Enquanto se afastavam, as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Um irmão. Ele está em perigo. Era muito para processar. Tago mal conseguia respirar, a imagem do fogo refletindo em seus olhos. E então, entre o tumulto, ele ouviu um sussurro ao seu lado. Tago, precisamos encontrar ele. Ele é a chave para tudo. Mas quem era esse irmão? O que mais a sua mãe havia escondido? As perguntas esmagavam sua mente e o medo se transformava em frustração. Eles estavam envolvidos em algo muito maior do que poderiam imaginar. E ao mesmo tempo em que se afastavam, a verdade estava mais próxima e mais distante do que nunca. O futuro deles se espalhava em um emaranhado de segredos, histórias de dor e o eco de um irmão perdido que os ligava de maneiras que nem poderiam sonhar. E assim, sob o céu carregado de nuvens e fumaça, o caminho à frente se fechava em mistérios, e Tago sabia que a tempestade que estava por vir seria muito mais devastadora do que qualquer chama. O que mais a vida poderia lhes reservar? A fumaça ainda envolvia os corpos deles quando, de repente, uma explosão forte arrastou todos para trás. As chamas se erguiam como serpentes famintas, parecendo querer devorar tudo ao redor. Tago sentiu uma onda de calor e o mundo ao seu redor se distorceu em um turbilhão de confusão. Ele mal teve tempo de respirar. Vamos, temos que sair! Gritou Carlos, puxando Tago e Manuela para longe da casa em colapso. Mas Marcelo, paralisado, observava a cena com olhos perdidos. A mente de Tago girava. Ele não podia deixar o pai da mulher que havia salvado perder-se na tragédia. Marcelo, vamos! Tago gritava, mas era como se a voz dele apenas ecoasse no vazio. Mas os olhos de Marcelo mudaram. Um brilho estranho surgiu neles, quase como um reconhecimento. Uma mistura de dor e raiva. Você não sabe de nada! Ele sussurrou com a voz trêmula. A sua mãe, ela nunca foi quem você pensou que era. Tago congelou. O que ele estava insinuando? Acha que isso é um simples acidente? Estava tudo planejado. Marcelo continuou e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Tago olhou para Manuela, que estava em choque, sem entender as revelações. Planejado? O que você quer dizer com isso? A voz de Tago tremia, uma mistura de indignação e medo. Era tudo muito confuso e, ao mesmo tempo, tudo parecia fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça. Ela é a razão pela qual sua vida foi destruída. Estava buscando por você. Acha que eu deixaria que ela fizesse isso? Que a deixasse interferir na minha vida novamente? Marcelo gritou. Sua expressão era de desespero, mas também de um ódio profundo. Ela quem? Do que você está falando? Tago estava prestes a explodir. Ele teve que saber. Neste instante, Carlos empurrou Tago para trás, gritando para que se afastasse da casa. Mas o estrondo da explosão atrás deles fez os pés de todos tremerem. Vamos sair, agora! Carlos insistiu, puxando Tago e Manuela para longe. No entanto, a mente de Tago estava girando a cada palavra de Marcelo. Mais perguntas surgiam. Ele tinha que descobrir a verdade. Se não for ela, quem é você então? Tago exigiu, olhando nos olhos de Marcelo. O homem hesitou, e o silêncio se instalou entre eles. Então, como se uma ficha tivesse caído, a expressão de Marcelo se transformou. Ele estava preso entre a raiva e o medo. Eu sou seu pai. A revelação cortou o ar como vidro quebrando. Tago sentiu seu mundo desabar. Você não pode ser sério, ele gritou,
quase em prantos. Você não pode. Eu não posso. Isso não faz sentido. O grito de Manuela ecoou e Tago procurou por ela, perdido nas emoções que borbulhavam. Que verdade devastadora ele acabara de descobrir. Sua mente estava em conflito. Como assim? O homem que ele via como vilão agora era seu pai. A chuva caiu mais forte, misturando-se com as lágrimas de Manuela, enquanto Tago se esforçava para juntar os pedaços. Você esteve escondendo tudo isso? Por que não me contou? O que você quer de mim? Marcelo olhou novamente para a casa em chamas e a expressão dele tornou-se nostálgica. Havia muito em jogo. Sua mãe fez escolhas que mudaram nossas vidas, mas agora eles estão atrás de você. Precisamos fugir antes que seja tarde demais. Tago estava tonto. A raiva, a confusão e a dor se misturavam, mas lá dentro uma voz sussurrava. E se tudo isso que ele dizia fosse verdade? Uma verdade antiga escondida por anos e agora exposta a todos. O que mais não estava dito? E quem eram os eles que ameaçavam sua vida agora? As chamas da casa não eram nada comparadas ao incêndio de perguntas que consumia sua mente. Enquanto a chuva caía, as escamas se movimentavam e o caos se instalava. Sentiu que estava à beira de uma verdade ainda mais obscura. Uma verdade que poderia alterar tudo o que ele acreditava saber. Qual era o próximo passo? Ele sabia que precisava descobrir antes que tudo se perder novamente. Tago ficou paralisado. As palavras de Marcelo ecoando em sua mente. Você é meu pai? A tempestade estava ao redor deles, mas a verdadeira tempestade estava dentro de Tago. Ele não sabia como lidar com isso. A fumaça e o calor da casa em chamas tornavam tudo mais intenso. Isso não pode ser verdade. Você não pode ser quem diz ser. A expressão de Marcelo estava atormentada. Ele parecia lutar contra os próprios demônios. Eu estava tentando te proteger, Tago, te afastar disso tudo. O pai falava com a voz embargada, como se sua vida inteira estivesse desmoronando, assim como a casa atrás deles. Proteger? Tago gritou, a indignação pulsando. Você destruiu minha vida. Eu cresci sem você e agora vem me dizer que sou seu filho? O que mais você escondeu? Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva, mas era impossível. A dor queimava como as chamas atrás deles, onipresente e sufocante. Eu não queria que isso acontecesse. A sua mãe, tudo foi por ela. Marcelo estava quase em prantos. Ela não é quem você pensa que é. Eu não sei como ela ainda está viva. Aquilo foi como um soco em Tago. O que você quer dizer com isso? A chuva caía forte, misturando-se às lágrimas de Manuela, que observava tudo em silêncio. Pai, o que está acontecendo? Ela murmurou, a confusão transparecendo em seu rosto. A conexão que uma vez sentiram começava a desmoronar sob o peso das verdades reveladas. Marcelo balançou a cabeça. A expressão dele era de desespero. Precisamos ir! Eles sabem sobre nós! Precisamos de tempo! Vamos para o parque! Ele parecia perdido, mas ao mesmo tempo completamente focado em algo que só ele entendia. Tago estava surpreso pelo tom de urgência, mas a palavra eles ecoava na sua mente. Quem são eles? O que está acontecendo, pai? A tensão só aumentava, e as chamas ao fundo pareciam dançar em um ritmo frenético, como se o próprio ambiente estivesse respondendo ao caos emocional.
Sem mais avisos, um veículo preto começou a rolar lentamente pela rua. O barulho do motor soou como um trovão perto deles, e Tago sentiu um arrepio. "Olhem!" ele gritou. O carro parou, e duas figuras encapuzadas saíram rapidamente. A energia densa do momento parecia prestes a explodir. Tago! Uma das figuras, um homem que Tago reconheceu da rua, um traficante poderoso que seu pai conhecia. "Você e sua família precisam vir conosco." Tempo esgotado. A voz era grossa, imponente. Tago ficou paralisado. A realidade começou a mudar na sua frente. Marcelo, agora pálido como um fantasma, olhou para Tago com desespero. "Eles estão atrás de você por causa da verdade. Você é mais importante do que imagina." Não! Aquilo não fazia sentido. O coração dele pulava no peito. Ele precisava de respostas. E antes que pudesse reagir, um dos homens se aproximou, os olhos frios e calculistas. "Vejo que você ainda está vivo. Que coincidência! Pode ser útil." Ele sorriu de uma maneira que fez Tago sentir um frio na espinha. O que estava acontecendo? "Não toquem nele!" Manuela gritou, avançando para proteger Tago. "Não sabemos o que vocês querem." Mas Tago já havia sido consumido pela confusão. Ele lembrava das conversas que Carlos sempre teve na rua, sobre como as famílias ricas estavam ligadas por segredos. Mas isso era diferente. "Se você soubesse o que somos, o que seus pais realmente fizeram." A figura encapuzada continuou, olhando para Marcelo. O pai estava agora mergulhado em ansiedade, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode me ameaçar." Mas a voz de Tago tremia. "O que você sabe sobre minha mãe? O que ela fez?" A necessidade de entender tudo crescia, pressionando seu peito a cada momento. "Ela sabe mais do que você pensa, e não está do seu lado. O tempo dela está acabando, e o seu também." A verdade estava ali, pendurada no ar, enquanto Tago sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele não podia entender. Marcelo, tomado por uma mistura de raiva e medo, deu um passo à frente. "Não, você não pode fazer isso com meu filho." Mas as palavras de Marcelo eram um eco perdido em um mar de gritos e agitação que cercava. A tensão ficou insuportável. A situação estava prestes a explodir. Então, um deles apontou uma arma para Tago e Manuela. "É melhor você decidir rápido o que irá fazer, Tago, ou a verdade vai morrer com você." No instante seguinte, uma explosão devastadora fez o céu brilhar. O carro foi atingido. Chamas brilhantes se espalharam por toda parte. Tago, Manuela e Marcelo foram jogados para trás, rodopiando no ar. E Tago não pôde deixar de pensar: o que aconteceu? O que mais estava escondido nas sombras dessa história que nunca parecia ter fim? Os gritos e o caos se espalhavam como uma rede de horror. Tago olhou para as chamas, o calor abrasador queimava seu rosto e um temor profundo invadia seu ser. Ele estava atordoado, preso entre a revelação e o perigo iminente. O carro pegando fogo atrás deles parecia um aviso do destino, e as palavras da figura encapuzada ainda ressoavam em sua mente. "A verdade vai morrer com você." Antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, um clarão repentino iluminou a noite.
Um estrondo ensurdecedor veio do carro. As chamas explodiram com uma força avassaladora, lançando fragmentos de metal e vidro nas direções de Marcelo, Tago e Manuela. O chão tremeu sob seus pés, e Tago teve que se proteger enquanto os estilhaços cortavam o ar como flechas. "Meus Deus!" gritou Manuela, enquanto se jogava atrás de Tago. Marcelo, com os olhos arregalados, lutava contra a confusão. O chão sob eles continuava a estremecer, mas Tago sentiu uma onda de adrenalina e decidiu que precisava agir. "Vamos! Agora!" ele gritou, puxando Manuela para frente, mas ao olhar para trás, viu a expressão de Marcelo. "Eu não posso deixá-la!" Marcelo gritou de volta, apontando para a figura encapuzada, que parecia satisfeito com o caos. Antes que Tago pudesse protestar, a conexão entre pai e filha se estendia, forte e difícil de romper. "No momento certo, você mesmo vai descobrir", a figura encapuzada replicou, rindo. E o mais inesperado, a voz dele pareceu familiar. Tago não conseguia afastar a sensação de déjà vu. Ele tinha ouvido essa voz antes. "Carlos!" Tago bradou, com um olhar fixo na figura. Era ele, sempre cheio de histórias e segredos. Mas a figura se afastou, mergulhando na multidão. "A verdade fica lá, Tago. Você não pode correr para longe dela." E com isso, desapareceu como fumaça na névoa da noite. Tago sentiu um nó na garganta. O homem, que sempre fora uma figura enigmática, um guia nas sombras, agora se tornava um mistério ainda mais profundo. Ele olhou para Manuela. O pânico nas feições dela refletia sua própria inquietação. "Precisamos ir! Não podemos ficar aqui!" Então tudo aconteceu em um relâmpago. Um trovão retumbou, seguido de luzes piscando. O céu parecia querer colapsar sobre eles, enquanto Tago seguia em direção à saída da rua onde estavam. Mas quando se virou para garantir que Marcelo o seguia, seu coração parou. Marcelo estava de pé, observando o fogo, e seu semblante mudara, como se estivesse em uma espécie de transe. "Pai, o que há de errado?" Tago chamou, a inquietação dominando sua voz. Mas Marcelo não respondia. Ele olhava fixo, como se um peso invisível o segurasse. Com um movimento repentino, Marcelo virou-se e, para o choque de todos, começou a correr em direção ao carro em chamas. "Não, pai!" Manuela gritou, mas Tago apenas conseguiu olhar, paralisado. O homem que havia se revelado como seu pai agora parecia querer se lançar na morte. "Marcelo, volte aqui!" Tago berrou, mas o som de suas próprias palavras parecia distante. E naquele momento, uma nuvem de fumaça densa subiu entre eles, engolindo Marcelo. Ele estava prestes a ser tragado para dentro das chamas. Então, algo ainda mais alarmante aconteceu. Quando Marcelo desapareceu na fumaça, as chamas assumiram um formato quase humano. Tago não podia acreditar. Ele viu a silhueta de seu pai, mas algo estava diferente. Não parecia apenas Marcelo, mas uma versão mais velha, mais poderosa e aterradora dele. "Não era você que eu esperava, Tago. Agora você terá que escolher." A voz retumbou sob a tempestade, misturando raiva, dor e um twist de arrogância que fez Tago estremecer. O que estava acontecendo? A confusão e o choque tomaram conta do lugar. Manuela gritou e Tago sentiu a terra tremer. Ele começou a perceber que o que estava vendo não era seu pai, mas uma manifestação do passado, algo mais profundo e obscuro que havia se escondido por trás das paredes de sua vida. O tempo parecia desacelerar,
E a verdade sobre a identidade de Marcelo e a relação dele com Tago estavam prestes a serem reveladas, mesmo que de uma forma devastadora. Você sempre esteve nas sombras da mentira que sua mãe criou. Agora, você deve decidir entre a verdade e a ilusão que sempre viveu. As palavras do ser encarnado, que não era só o pai, cortaram o ar, criando um abismo entre o que era real e o que era ficção. Tago ficou paralisado. E o mundo parecia voltar a girar, enquanto o relâmpago ilumina. E assim, o que deveria ser um momento de resiliência, tornou-se uma decisão de vida ou morte. O que mais estava escondido na alma daquele que ele chamava de pai. E quando as chamas se intensificaram, consumindo tudo, Tago percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Tago ficou paralisado, suas emoções em tumulto. Aquela figura em chamas que antes era seu pai, agora era uma imagem distorcida, algo quase sobrenatural. Escolher entre a verdade e a ilusão, ele estava em choque. O calor das chamas atrás dele parecia um presságio de uma transformação que ele nunca imaginou. O que você está dizendo? O que isso significa para mim? A figura continuou a se formar, cercada pelo fogo. Você carrega o peso do passado das suas famílias. A verdade sempre esteve oculta, e cada um de nós pagou preço por isso. Mas você tem a chance de libertar a si mesmo. Não, não posso aceitar isso! Tago gritou, impotente diante da revelação. Ele olhou para Manuela, que estava atordoada, confusa. O que você está fazendo, pai? Você não pode me deixar assim. Mas a conexão que havia antes parecia ruir, como um castelo de cartas. Então, antes que alguém pudesse reagir, um estalo ecoou do céu. Um raio atingiu o solo perto deles, iluminando a cena em um brilho claro e aterrador. O chão tremeu. Tago viu uma figura familiar surgir da tempestade. Um rosto que parecia ter saído de algum pesadelo esquecido. Era Carlos, mas algo estava diferente. Ele parecia mais intenso, mais sombrio. Você não pode ignorar o que ela disse. A sua mãe está viva, Tago. Carlos bradou, os olhos brilhando como se conhecesse um segredo muito mais profundo. E a conexão entre vocês é muito mais perigosa do que você imagina. Mas antes que Tago pudesse sequer processar as palavras, a realidade ao redor dele começou a mudar. O fogo atrás deles começou a se moldar, subindo em chamas dançantes. Com um movimento quase sobrenatural, as chamas se tornaram uma figura nebulosa que se assemelhava à sua mãe. Tago sentiu um nó na garganta. Como isso era possível? Tago! A silhueta incendiária chamou. A voz era dela, mas havia algo mais, algo que o fazia recordar sentimentos de dor e amor perdidos. Eu sempre estive aqui, em cada escolha. As chamas ganharam vida, e em um ato de terror, a figura da mãe de Tago começou a se contorcer entre as chamas. Eu fiz sacrifícios para protegê-lo. Você precisa saber a verdade! A multicolorida dança do fogo tomou proporções assustadoras, envolvendo a todos como uma tempestade. Tago sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer? Que verdade! A cada batida, a fúria das chamas parecia querer engoli-lo. Não é hora de hesitar. A vida dele depende do que você decidir agora. Carlos gritou, mas a intensidade era palpável. Tago percebeu que tudo estava colapsando. A estrutura da vida que conhecia se desfazendo em cinzas fundidas. Os segredos que ele buscava talvez fossem mais perigosos do que ele imaginava. E então, em um momento de paralisante clareza, Tago tomou coragem e se virou para Manuela.
Precisamos entender. Mas enquanto se voltava para ela, seu olhar encontrou algo que o fez parar. Marcelo estava agora ali, com lágrimas nos olhos, segurando um colar que pertenceu à mãe de Tago. O objeto prateado brilhava sob a luz do incêndio, e a revelação fez seu coração parar. Ela não é sua mãe, Tago. Ela é a primeira mulher da minha vida. Marcelo gritou, a dor em sua voz ecoando em meio ao caos. Ela não fugiu. Ela se perdeu e agora está tentando voltar. E assim, tudo que eu fiz foi por amor. A confusão e o desespero tomaram conta de Tago. Mas isso não faz sentido. O que você quer dizer? Ele se sentiu puxado para um abismo tenebroso de revelações. O fio da verdade estava se desfazendo e todo o seu mundo estava prestes a vir abaixo. E então, como um trovão, a figura no incêndio gritou: "Você precisa escolher, Tago. O que você valoriza mais, a verdade ou a segurança da ilusão?" A voz dela ecoava nas profundezas de sua alma, e o peso das escolhas o esmagava. O que mais estava escondido? As chamas, a figura familiar, as verdades não ditas. Tudo parecia estar se conectando de uma maneira que Tago nunca poderia ter previsto. Ele se sentiu em uma corda bamba entre a liberdade e a perdição. Depois de tudo o que havia passado, a pergunta permanecia no ar. Um mistério doloroso e envolvente. O que significava tudo isso para seu futuro? A tempestade rugia, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Tago sentiu o coração disparar enquanto encarava aquela imagem distorcida de seu pai, cercado por chamas. O calor das labaredas era intenso, mas a tempestade de emoções dentro dele era ainda mais forte. Escolher entre a verdade e a ilusão? A pergunta ecoou em sua mente, pesando em seu peito. Ele olhou para Manuela, que tinha os olhos arregalados, completamente perdida. "Precisamos descobrir tudo." "Ei!" gritou, sentindo a urgência transbordar. Mas o fogo começava a se fechar ao redor deles, como se quisesse engoli-los. A figura em chamas de sua mãe parecia travar um duelo com o próprio destino. Carlos estava mais ao lado, com uma expressão intensa, quase implorante. "Tago, você é mais forte do que pensa. Não deixe que o medo decida o seu futuro." A voz dele era um impulso, um chamado à ação em meio ao caos. "Eu vou descobrir. Eu preciso saber o que você escondeu, mãe." As chamas aumentavam, dançando como se quisessem responder. E naquele instante, Tago tomou uma decisão. "Eu escolho a verdade." Ele se virou exatamente no momento em que um clarão intenso surgiu, evoluindo para uma explosão. A casa e todos os segredos foram tragados pela força do fogo, e Tago sentiu um aperto no coração, um luto antecipado por tudo que poderia perder. As paredes que guardavam a história da sua vida estavam aos poucos se transformando em cinzas. "Tago!" Manuela gritou, puxando-o, enquanto Marcelo parecia enfrentar a própria sombra. "Não podemos ficar aqui." Ele então pegou a mão do filho. "Precisamos ir lá fora, antes que tudo se desmorone." Tago hesitou, mas ao olhar para a figura nebulosa de sua mãe, antes que tudo implodisse, aquilo acendeu uma última centelha de esperança. "Eu vou descobrir a verdade, mesmo que me custe tudo." O grito ressoou no íntimo de sua alma. Então a realidade se apagou em sombra. Quando as chamas finalmente silenciaram, Tago, Manuela e Marcelo estavam do lado de fora, longe do fogo,
mas ainda presos na teia de segredos que precisavam desatar. O céu, agora limpo, revelava um universo vasto, esperando ansiosamente por respostas. Tago olhou para o lado. A fumaça se dissipou, e o que restou foi libertador. Era agora ou nunca. Precisamos unir nossas forças, juntos, descobrir a verdade. Não podemos deixar o legado do passado nos impedir. A conexão entre eles era palpável. Marcelo, antes tão distante, agora parecia mais próximo. Eu estarei ao seu lado a partir de agora. Por mais que tenha feito de errado, vou mostrar a verdade. A voz dele era um misto de dor, mas também de determinação. Manuela sorriu, enxugando as lágrimas. Estamos juntos, Tago. Não importa o que venha, eu vou estar aqui. Mas a pergunta não saía da cabeça de Tago. Qual verdade? E como a revelação sobre sua mãe mudaria tudo? Do lado de fora, a vida continuava. Mas o passado começava a se desdobrar em diante deles. Os olhares se cruzaram. O entendimento silencioso. Eles estavam prestes a embarcar em uma jornada de descobertas, segredos ocultos e perigos que ameaçavam destruí-los ou talvez, finalmente, trazê-los à luz. E assim, sob um céu limpo e um futuro incerto, o trio seguiu. A jornada estava longe de terminar. E Tago sabia que as respostas poderiam ser mais perturbadoras do que nunca imaginara. Mas uma coisa era certa. Ele não tinha mais medo. A liberdade estava ao alcance e só era preciso se arriscar. Agora é hora de encerrar essa incrível jornada com vocês. Antes de partir, peço que se inscrevam imediatamente neste canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, porque cada um de vocês é uma parte valiosa dessa história.